Bom dia, sejam bem-vindos, quero saudá-los com a paz de Cristo, amém? Amém. Obrigado a você que participou até o momento presente, entoando louvores ao nosso bom Deus. Agradecer ao pastor Sérgio pela oportunidade de estar pregando essa manhã. Também quero saudar aqueles que nos acompanham. Nós estamos transmitindo o culto online pelo Facebook, há várias pessoas que estão acompanhando do seu lar, então sejam bem-vindos também. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, Mateus, capítulo 9, e o versículo é o 35, cadê o Tomás? Tomás vai ler o texto para a gente, Mateus 9, 35, ele vai ler em voz alta, para darmos início então à pregação desta manhã. Pode. Amém? E percorria Jesus todas as cidades. Vamos orar. Senhor Deus, nós lhe somos gratos pela sua bondade expressada de diversas maneiras, e principalmente nesse momento por estarmos reunidos na tua casa, essa casa que é uma casa de oração, onde o teu povo se reúne com regularidade para cultuá-lo na beleza da tua santidade, para prestar ao Senhor um culto racional, um culto que lhe seja aprazível. Pedimos ao Senhor, ó Deus, que o Espírito Santo tenha plena liberdade para trabalhar no nosso meio, trazendo a lume aquilo que precisamos saber, trazendo à nossa memória aquilo que já aprendemos outrora, para que possamos, ó Deus, ter a oportunidade, o privilégio de colocar em prática. Esteja nos ajudando nesse momento, abençoando o transcorrer do culto. Também esteja com aqueles que estão em casa, nos acompanhando também nessa transmissão, que a sua palavra também possa exercer poderosa influência na vida deles. Nós lhe somos gratos, em nome de Jesus, amém. Nos domingos pela manhã eu conversei com o pastor Sérgio, eu e o Juliano vamos estar aqui com vocês, até que a igreja lá em Araputi possa ser estabelecida, ou pelo menos a gente tenha um ponto para nos reunir. Mas nas quintas-feiras, que é o culto de oração lá, nós vamos permanecer lá, e domingo à noite vamos permanecer em Araputi, mas domingo de manhã queremos estar com vocês porque amamos vocês, né? E também, só para fazer uma propaganda, né, pastor? Semana que vem começa? É semana que vem? Na outra semana começa na Escola Bíblica Dominical, Bibliologia, né? Então, você não pode perder, tá bom? Não nessa próxima semana, na outra, na Escola Bíblica Dominical, nós vamos estudar uma doutrina, que é a doutrina da Bíblia, né? Bibliologia. Muito bem, hoje pela manhã eu quero lhes falar sobre missões. Eu sei que o culto de missões é a semana que vem, né, dia 28, mas foi o assunto que Deus trouxe no meu coração. Mas eu quero falar sobre missões, mas eu quero falar de missões na perspectiva desse texto que o Tomás leu para a gente, Mateus 9,35. O texto fala que Jesus percorria o quê? Todas as cidades. Isso quer dizer que ele era um missionário urbano. Quando nós falamos de missões urbanas, nós estamos falando de missões na cidade. E o texto fala que Jesus percorria todas as cidades. Isso quer dizer que ele era um missionário urbano. Se todos os cristãos são chamados para ser missionários, quer dizer que vocês são o que então? Missionários urbanos. É sobre isso que eu quero conversar com vocês nesta manhã. O texto fala isso para nós, né? E percorria Jesus. Desse modo, como deve ser a atuação da igreja na cidade? Eu queria que você reportasse os seus pensamentos para essa proposta, né? Qual deve ser o seu papel como missionário na cidade? Mas antes eu quero tecer alguns comentários sobre o conceito de cidade na Bíblia Sagrada. Como que a Bíblia apresenta a cidade para nós? Veremos algumas coisas bem interessantes. Em primeiro lugar, vai para o Gênesis, por favor. Você vai ver ali
no Gênesis, que a cidade, em primeiro lugar, ela é um contraponto do jardim. Quando nós pensamos sobre cidade, o que é cidade? Cidade é um contraponto do jardim, um contraponto. Porque no Éden havia um jardim que nós conhecemos como paraíso, né? No jardim nós conhecemos o paraíso, e nesse paraíso, nesse jardim, foi obra exclusiva de quem? Quem foi que fez o jardim? O jardim, ele foi feito por uma obra exclusiva do nosso Deus. Então, quando surge o homem no cenário da história, o jardim já estava pronto. Ou seja, o homem não teve interferência na existência do jardim. O jardim, ele é pré-existente ao homem. Isso significa que quando nós falamos do paraíso, o jardim de Deus, ele é obra exclusiva das mãos de Deus. Não há nenhuma contribuição humana no jardim. Não há nenhuma interferência. Não há nenhuma proposição de Adão na realidade e na existência do jardim, exceto cultivá-lo, exceto guardá-lo, como o próprio Deus havia orientado. Então, quando o homem aparece no cenário da história, o jardim já estava pronto. Assim como para um recém-nascido, o quartinho dele já estava pronto. Quando a Cassidy teve o neném dela, o neném, que já está bem grandão, ele não teve nenhuma interferência no quartinho. O quartinho já estava pronto quando o neném veio. Assim é o jardim para o homem. O jardim já estava pronto quando o homem foi criado. Então, o jardim, ele é obra exclusiva das mãos de Deus. No entanto, os irmãos conhecem a narrativa bíblica, principalmente no capítulo 1, 2 e 3, que descreve para nós a criação do universo, a criação do jardim, inclusive a criação do homem. Ali vemos, irmãos, que quando Deus criou o homem, Deus colocou o homem para gestar o jardim, mas ele deveria administrar o jardim a partir da sua relação com Deus. Só que nós sabemos a história, que ele rompe com Deus, ele foi expulso do jardim, e ele foi lançado para uma terra seca. Uma terra que produz cardos, abrolhos, espinhos, ervas daninhas. Em outras palavras e mais precisamente, o homem, ele foi expulso para a cidade. Então o que é cidade? Cidade é um contraponto do jardim. Se o jardim foi feito por Deus, a cidade foi feita por quem? Pelo homem. Essa é a resposta bíblica. Então este homem que foi expulso do jardim, ao ser expulso, ele passa a construir o quê? Só olhar para a narrativa bíblica. Este homem expulso do jardim, ele passa a construir cidades. Inclusive, sabe quem foi o primeiro arquiteto? O primeiro engenheiro? O primeiro prefeito? Foi Caim. Caim foi o primeiro arquiteto, que também, por sinal, foi o primeiro assassino da história da humanidade. Então esse assassino que matou seu irmão, ele chega a Nod e constrói uma cidade. Veja comigo, Gênesis 4, versículo 16 e 17. A Keren vai ler para a gente, em voz alta. Gênesis 4, 16 e 17. Obrigado. Então veja que interessante. Caim, depois que ele mata seu irmão, ele vai para Nod e constrói uma cidade. Se você pegar, alguns de vocês têm concordância bíblica em casa. Se você for para as concordâncias bíblicas e você for procurar cidade, a primeira ocorrência, o primeiro resultado é aqui, Gênesis 4. A primeira ocorrência de cidade. Gênesis 4, 16 a 17. E não para por aqui. Porque o homem expulso do jardim, que Deus havia criado, ele vai construir outras cidades.
Quer um outro exemplo? Vá para o Gênesis 11. Gênesis 11, versículo 4. A dona Ângela, que nos visita essa manhã, vai ler para a gente. Gênesis 11, versículo 4. Aí ele disse: agora vamos construir uma cidade e ter uma torre que chegue até o céu. Assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo inteiro. Obrigado, dona Ângela. Aqui nós temos uma cidade projetada. Uma cidade e uma torre. Um projeto mais ambicioso, um projeto mais audacioso, uma cidade e uma torre, um edifício, um prédio, um arranha-céus. Uma torre que pretende alcançar o céu. Eles constroem uma torre que pretendem alcançar o divino, mas estranhamente, enquanto constroem uma torre que pretendem chegar ao céu, eles constroem uma torre para oferecer a si mesmo um nome. E esse nome não é o nome de Deus. A dona Ângela leu. Nós vamos construir essa torre que alcance o céu para tornar o nosso nome famoso e não sejamos espalhados pela terra. Veja, irmão, se não é uma forma contraditória de dizer que o ser humano, em rebelião contra Deus, constrói cidades, constrói prédios, uma torre, um prédio. E esse divino que ele tenta alcançar não é Deus, é ele mesmo. É ele mesmo. Então, irmãos, é essa conotação que temos quando nós estudamos cidade na Bíblia Sagrada. E a Bíblia fala para nós que Jesus Cristo saiu dos céus, nasceu entre nós, para ser um missionário justamente na cidade, que nasce de um contraponto do jardim. Outra cidade relevante na Bíblia Sagrada é a cidade de Nínive. Vocês conhecem a cidade de Nínive, a cidade dos assírios, uma cidade sanguinária, a cidade que Jonas não queria ir de jeito nenhum. Jonas não queria ir para Nínive. A cidade que foi símbolo de extorsão, a Nínive que não é coisa boa, a Nínive que não tem nada a ver com o jardim, pode ver. A Nínive, ela é oposta ao jardim, uma outra cidade da Bíblia, Roma, uma outra cidade. O pastor falou ontem, na reunião de casais, que alguns de vocês talvez não puderam vir. Uma cidade que é a perfeita expressão de opressão. A Roma, que é uma reedição do Egito, uma cidade opressora, escravizadora, assim como o Egito foi, uma outra cidade da Bíblia Sagrada, Jerusalém. Jerusalém, a cidade de Sião, Jerusalém, a cidade amada, mas que não tem nada a ver com o jardim. Jerusalém foi a cidade amada, até cantamos, né? Quer dizer, cantamos a nova Jerusalém, né? Mas a Jerusalém não tem nada a ver com o jardim, é a cidade que mata e apedreja os profetas. É a cidade que não ouve a voz de Deus, é a cidade em constante rebelião, em constante rebeldia, é a cidade que encarna o espírito de Caim. Muito embora seja a cidade, a capital escolhida por Deus, mas é a cidade que mata o Messias. Então a cidade, em primeiro lugar, quando a gente pensa sobre cidade, ela é um contraponto do jardim. Em segundo lugar, quando nós pensamos sobre cidade, cidade ela nasce sob o estigma da insurreição. Alguém sabe o que significa insurreição? Cidade, ela nasce sob esse estigma, sobre essa marca de insurreição. Insurreição é rebeldia, é rebelião, é subversão, é algo subversivo. Não dá para pensar em cidade sem pensar em Caim, né? Pensar em Caim, porque a Bíblia fala que Caim, como já foi dito, ele foi o primeiro a edificar uma cidade. Inclusive ele vai homenagear o seu filho. Caim vai homenagear o seu filho, Enoque. Ele coloca o nome, a primeira cidade chamava-se Enoque, e quem nasce em Enoque é? Não sei, eu não sei quem nasce em Enoque o que é.
Pois pergunta para o pastor Sérgio, né? Mas é uma cidade que nasce sob o estigma da rebelião. Por quê? Porque Caim está levando até as últimas consequências a sua rebelião contra Deus, a sua rebeldia contra Deus. Se nós perguntássemos a Caim qual é a melhor forma dele demonstrar sua petulância em relação a Deus, sabe o que ele diria para nós? Vou construir cidades. Se nós perguntássemos a Caim, você vai levar mesmo até as últimas consequências a sua rebeldia contra Deus? Caim diria para nós, sim. E como você vai fazer isso? Construindo cidades. Sabe por quê, meus irmãos? Porque ele foi assassino. E um assassino, de acordo com a lei, ele deveria ser punido com pena capital. Um assassino, biblicamente, ele deve ser punido com pena capital. Concorde você ou não. Mas, biblicamente, um assassino paga com a sua própria vida. Ele deveria morrer. Mas Deus me parece que vai puni-lo com uma outra forma. Uma forma de banimento. E esse banimento, isso quer dizer que ele deveria ser um errante pela terra. Ele deveria ser um andarilho. Ele não deveria mais extrair da terra o seu fruto, porque ele era agricultor, então era uma forma de banimento. E ele diz, não vou ser errante, eu vou ser engenheiro. Eu não vou ser andarilho, eu vou ser prefeito. E não há nada mais estático, fixo, do que uma cidade. Ele deveria andar pela terra. A Bíblia fala, quando Deus falou a ele que ele receberia a punição, a Bíblia diz que a terra não iria recebê-lo. Então ele impõe sobre a terra. Eu não vou andar pela cidade, eu vou me manter aqui. Eu quero ver quem é que vai me tirar daqui, então eu vou construir uma cidade. E o nome dela vai ser Enoque, o nome do meu filho. Está vendo ele levando até as últimas consequências? A sua rebelião, não vou obedecer a Deus, nem no castigo. Ele falou para eu andar, não vou andar não. Eu vou ficar aqui e vou construir cidades, né? Então, Caim, ele se insurge contra o juízo de Deus, né? Porque Deus falou para ele ser errante. Então ele se levanta contra essa punição de Deus. Ele se levanta contra esse juízo de Deus. Ele falou, não vou obedecer. Então ele desdenha. Ele desdenha, porque ele falou para Caim o seguinte, a terra não vai mais dar o seu fruto, porque ele era um excelente agricultor, Caim. Foi o primeiro agricultor. Ele falou, quando você for lavrar a terra, ela não vai dar a tua força, não vai dar os teus frutos. Então o que Caim faz? Já que não vai, então eu vou me impor. E como ele se impõe sobre a terra? Ele então constrói uma cidade para que outros plantem, para que colha por ele. Está vendo? Eu ainda vou explorar a terra. Eu ainda vou extrair dela o fruto dela. Outros farão isso por mim. Eu vou construir uma cidade. Então a gente percebe desde cedo, na leitura que a gente faz da Bíblia Sagrada, que cidade não é coisa boa. Cidade não é coisa boa. Então cidade, desde os tempos imemoriais, tem sido uma proclamação da independência do homem em relação a Deus. Pode olhar, gente. Olha as prefeituras, olha os governos, olha os ministérios. Cidade é uma proclamação da independência do homem em relação a Deus. E a gente vê isso desde o início. Então é dentro desse contexto, irmãos, que Deus levanta os profetas. E se eu lhes perguntasse essa manhã, por que foi que Deus levantou os profetas? Sabe qual é a resposta bíblica? Porque Deus levantou os profetas? Perguntinha de escola dominical, para ganhar bombom no final. Por que é que Deus levantou os profetas? Resposta: para proclamar juízo contra as cidades. Você pode ler, pode procurar os primeiros profetas da Bíblia Sagrada. Por que que Deus então levanta esses homens e os manda à cidade? Para proclamar contra elas. Você vê os profetas indo proclamando contra a Síria, contra a Babilônia, contra Nínive, contra Israel, contra o reino do norte, contra o reino do sul, contra Jerusalém, por aí vai. Irmãos, e é também dentro desse contexto que a igreja nasce. A igreja nasce nesse contexto.
Inclusive, Jesus vai dizer o seguinte: eu vou dar uma ordem para vocês. Jesus está indo para o Pai. Consegue imaginar? Jesus está subindo. Jesus deu uma ordem aos seus discípulos, que tem uma aplicação direta a cada um de vocês. Ele falou o seguinte: agora vocês vão às cidades. E vocês vão às cidades até os confins da terra. Até a cidade mais longínqua no Amazonas. Vocês devem ir. Então a igreja, ela nasce dentro desse contexto, para ir proclamar contra ela as cidades mais longínquas. Só que nós sabemos, irmãos, que a cidade não iria receber bem os profetas. Por isso que inclusive Jerusalém mata os profetas, apedreja os profetas. Por isso que a cidade rejeita o Messias. Irmãos, você não mata alguém que você ama. A gente fala que o mundo ama. Sorocaba é de Jesus. Sorocaba mataria Jesus. Jaguariaíva é de Jesus. Aqui que Jaguariaíva é de Jesus, Jaguariaíva mataria Jesus. Jerusalém, a cidade amada, matou a Jesus. Interessante, se você ler o Evangelho de João, você notará João falando o seguinte: ele veio para o que era seus, e os seus não receberam. Irmãos, aqui pensa comigo quando Jesus veio a este mundo, quando Maria ficou grávida. Pensa comigo. Irmãos, Maria estava de 8 para 9 meses, tinha acabado de chegar na cidade natal de José, Belém. Jesus nasceu em Belém. Quando Jesus chegou em Belém, pensa, gente, mas nem lugar numa hotelaria achou para o menino nascer. Jesus teve que nascer numa estrebaria. Você consegue entender? Jesus não foi aceito no dia que ele nasceu. Aí você transcorre os primeiros dias de vida. Jesus teve que fugir para outra cidade. Jesus teve que ir para o Egito. Teve que sair de Israel e ir para o continente africano. Teve que ir para a África, porque o Egito está na África. Ele ficou lá até a morte de Herodes. E ainda quando ele nasce, José e Maria nem puderam voltar, irmãos, para Belém. Tiveram que ir para Nazaré, uma cidade esquecida. A pequenina cidadezinha de Nazaré, onde Jesus cresceu na sua adolescência, a juventude ficou lá. Por que ele ficou no anonimato? Porque queriam matá-lo. Não é que Jesus não foi aceito no seu nascimento, e lá em Jerusalém quiseram matar. Não, Jesus nunca foi aceito. Quando você lê os evangelhos, você nota que Jesus, com a melhor das intenções, ia às cidades, e as cidades o rejeitavam. As cidades o colocavam ele para fora a pontapé. Você pode ler Jesus, pouquíssimas vezes ele foi recebido com cordialidade por algumas poucas pessoas, mas normalmente as pessoas rejeitavam Jesus. Eu não sei como que a igreja se mantém aqui há mais de 20 anos. Já era para todos vocês ter sido enxotados já. É um milagre vocês estarem aqui há tanto tempo. Porque a Bíblia fala, assim como o mundo, Jesus falou, assim como o mundo não me recebeu, o mundo também não iria receber os seus discípulos. Então é isso que nós vemos sobre cidade. Então eu tenho aqui uma outra consideração a vocês. Uma vez definindo o que é cidade, cidade é um contraponto do jardim. Cidade, ela nasce sob o estigma da insurreição. A pergunta que quero lhes fazer essa manhã, antes de eu terminar, é o seguinte: qual é o seu papel na cidade de Jaguariaíva? Qual é o seu papel na cidade de Arapoti? Qual é o seu papel? Eu vou dizer a vocês qual é o seu papel. Lucas capítulo 13, estou terminando. Lucas capítulo 13, eu vou dizer qual é o seu papel. Quando eu cheguei aqui, tinha um menininho aguardando
o Moisés abria ali a casa de games, alguns o apelidaram como boi, né? Tinha um menininho ali, acho que ele está lá ainda, lendo ainda o panfleto. Está ali ainda, esperando. Pedi o pastor que me desse o panfleto à ponte. Entreguei, ele está lá, já leu e releu várias vezes. Não sei se ele entendeu. Por que eu entreguei? Um panfleto que falava sobre uma mensagem. Porque você precisa estar bem definido no seu coração o porquê você está aqui nessa cidade. Se você perder, você vai ser um turista e não um discípulo de Cristo. Você não pode perder essa perspectiva. O porquê você está nessa igreja aqui. Lucas 13 vai definir de modo muito claro o porquê Deus colocou você nessa igreja. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus. Lucas 13, eu estou, versículo 1. Naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Ele, porém, lhes disse: pensais que esses galileus eram mais pecadores do que os outros galileus, por terem padecido estas coisas? Não eram. Eu vou-lo afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não eram. Eu vou-lo afirmo, se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Por que essa igreja foi plantada em Jaguariaíva, Dionardo? João, por quê? Para chamar os pecadores ao arrependimento. Esse é o propósito pelo qual Deus mandou os profetas. Chamar os pecadores ao arrependimento. Foi por isso que Jesus veio a este mundo. Chamar os pecadores ao arrependimento. Ouça-me, nesta manhã. Se você não tem chamado os pecadores ao arrependimento, você é um turista. Você não é um discípulo. Você tem falhado na sua missão. A sua missão nessa cidade, enquanto Deus te deixar aqui, pode ser que Deus mova você para uma outra região. O seu papel é chamar os pecadores ao arrependimento. Eu acho isso muito relevante, porque o arrependimento é a mensagem central do cristianismo. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Interessante que dentro desse contexto, aqui, alguns chegaram a Jesus e inquiriram dele duas grandes tragédias. Uma tragédia foi uma tragédia natural, quer dizer, não sei se é natural ou negligente, né? Porque desabou uma torre. Uma torre desabou e matou 18 pessoas. Foi uma tragédia. Não sei se foi um evento natural. Talvez maus construtores, não sei. E o outro foi uma chacina. Alguns galileus haviam sido assassinados por Pôncio Pilatos. E algumas pessoas chegaram a Jesus e disseram o seguinte: será que essas pessoas morreram porque eram pecadoras? Será que elas mereciam a chacina do qual elas foram submetidas? E aqueles 18 que morreram em Jerusalém? Aquele desabamento trágico, aquilo ficou marcado, notícia de jornal. Desabamento ocorre em Jerusalém, matando 18 pessoas. Notícia de jornal. E aquilo ficou marcado. Então as pessoas pensam: não, eles morreram porque mereciam. Aí Jesus fala: não, vocês acham que eles eram mais pecadores do que vocês? Não. Todos vocês necessitam de arrependimento. Vocês acham que aqueles 18, aquelas pessoas que morreram na chacina, morreram porque eram pecadoras? Elas morreram porque eram pecadoras, mas eles necessitavam de arrependimento e vocês também. Se vocês não se arrependerem, todos igualmente perecereis.
Jesus afirmou isso, que todos necessitam de arrependimento. Então, irmãos, qual é a mensagem que tem sido esquecida pela igreja cristã? Nós estamos num culto cristão. Qual é a mensagem que nós devemos levar aos perdidos? Qual é, irmãos? Vocês sabem, né? Você tem levado? Sabe por que não? Porque você é um turista. Você não é um discípulo. Agora, parte da culpa é da igreja católica, né? Vamos culpar a igreja católica? Parte da culpa é da igreja católica, apostólica romana, porque no século XVI ela criou a confissão auricular, né? A pessoa pecava e ela poderia ir até o padre, contar para o padre os pecados, e em troca o padre dizia o quê? Faz penitências, reza, faz caridade, tu está livre. Aí para que me arrepender se eu tenho a confissão auricular? Né? Para que eu me arrepender? Aí, a necessidade do século XVI foi desaparecendo. Sumiu dos púlpitos a pregação sobre arrependimento da vida dos discípulos. Aí depois, a igreja católica apostólica romana, a igreja popular, ela desenvolve a extrema unção. Quem já ouviu falar na extrema unção? Eu lembro uma vez que alguém faleceu e nós acompanhamos o funeral, e parte dos familiares eram católicos. Eu lembro que estava a Kézia, estava a Keren, era um conhecido. Aí o padre foi fazer a extrema unção. Eu lembro que a Keren e a Kézia correram na hora da extrema unção, né? Aí o padre ficou bravo, falou assim para elas: não é veneno não, não é veneno não. O que seria a extrema unção? A extrema unção, irmãos, era o seguinte: o padre ele tem poder de perdoar pecados do crente católico devoto. Talvez ele não teve tempo de se arrepender de alguns pecados, morreu antes. Então a extrema unção, ela existe. O padre ele tem poder de perdoar pecados suficiente para que o católico fiel não vá para o inferno, pelo menos vá para o purgatório. A extrema unção tem essa finalidade: conceder ao fiel católico uma última cartada, caso ele não tivesse tempo de se arrepender enquanto vivo estava. O estopim, irmãos, foi pouco tempo depois, quando a igreja católica apostólica romana, na Idade Média, passou a vender as famosas indulgências, que é o perdão papal. Inclusive, as indulgências poderiam livrar alguém que já estivesse no inferno. Você poderia tirar seu bisavô do inferno com a indulgência. Bastava algumas poucas moedas para o Vaticano. Eles vendiam indulgências. Agora, pensa comigo, você que é uma pessoa sensata. Você tem a confissão auricular, você tem a extrema unção, você tem as indulgências. Para que se arrepender? Eu vivo do jeito que eu quero. Se eu pecar, eu não preciso me arrepender, é só falar para o padre, ele vai mandar eu rezar Ave Maria, ele vai pedir para eu rezar o Pai Nosso, eu estou livre do pecado. Para quê? Para que mudar de vida? Para que voltar para Jesus? Eu confesso para o padre. Ah, mas tudo bem, vai que eu não consiga porque eu não gosto do padre, eu morra. Ele pode vir até a minha casa e fazer extrema unção. Ou, pelo menos, eu vou lá e compro o perdão. Para que se arrepender? Inclusive, a igreja IURD, a Igreja Universal, alguns anos atrás, ela foi processada, porque ela vendeu as chaves do céu para um aleijado. Foi processada, tirando-lhe todas as economias. Aí a pessoa vê, para que se arrepender? Irmãos, o mundo só vai saber da necessidade de arrependimento se você deixar de ser turista e passar a ser um discípulo de Cristo. Você precisa falar às pessoas que elas estão caminhando para a perdição. Elas não vão descobrir isto por si só.
Gabriel não vai ser mandado, nem Miguel, nenhum outro anjo. Inclusive, Deus não permitiu que eles, embora anelassem, pregassem o evangelho. Eles só vão ouvir da necessidade de arrependimento se vocês pregarem a palavra de Deus. Ah, mas o pastor não está aqui para pregar. Mas quem disse que é o pastor que vai pregar? O pastor é mais um que prega, porque a responsabilidade é de todos. Então eu vou encerrar. Por que a igreja foi plantada na cidade? Resposta: para chamar os pecadores ao arrependimento. E agora eu quero que você seja sincero com você mesmo, com a sua própria consciência, porque a consciência não tem como driblar. Você tem sido fiel a esse chamado de pregar arrependimento às pessoas? Seja honesto. Vai que alguém cai morto aqui porque mentiu ao Espírito Santo. Então melhor não correr o risco, né? Ananias e Safira morreram porque mentiu. Então espero que não coloque Deus à prova, né? Não quero sepultar ninguém hoje. Então seja honesto com você. Você tem cumprido o seu papel? Fecha seus olhos. Abaixe sua cabeça. Vou pedir a Juliana que vá ao piano dedilhar uma melodia. De olhos fechados, cabeça baixa. Você que está em casa nos acompanhando, a pregação foi para você também. Se você é ou se considera um discípulo de Cristo, há uma responsabilidade sobre seus ombros. E a responsabilidade é pregar o evangelho. Mas eu tenho vergonha. Mas eu não sei o que falar. Então aprenda. Aprenda e assuma essa responsabilidade. Está sobre seus ombros. Quando Jesus falou, ide pregar o evangelho a toda criatura, Ele não tirou você, Ele também estava pensando em você. Esta é a minha responsabilidade, por isso estou aqui. Mas não é só minha, é de todos nós. Espero que você também que está em casa se sinta desafiado. Igreja Batista Regular, Jaguariaí. Como foi que Deus falou ao seu coração esta manhã? Você tem cumprido o seu papel? De falar aos perdidos que eles necessitam de arrependimento e da salvação que somente há em Jesus Cristo? Pastor Mário, ore por mim. Eu quero melhorar, eu peço perdão a Deus. A minha consciência não me permite mentir, a não ser que eu venha cauterizá-la, mas eu reconheço que eu tenho falhado. Eu vou melhorar. Eu vou considerar isso. Eu vou levar aí esse desafio para minha casa. Eu vou levar esse desafio para o meu coração, para a minha vida pessoal. Pastor Mário, a mensagem falou comigo hoje. Ora por mim. Alguém assim? Amém. 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 Pastor Mário, ore por mim. Amém. Obrigado. Há mais alguém? Ok, já te vi. Você indicando uma das suas mãos não vai tornar você uma pessoa que vai obedecer a Deus, mas indica o seu desejo que você compreendeu e você vai passar a fazer. Eu sei que você vai enfrentar algumas lutas. Eu sei que Satanás, o demônio, já está trabalhando entre nós, tirando a boa semente. Ele faz isso. Ele é sujo. Ele é das trevas. Mas ele não pode impedir você de frutificar, porque o espírito que está em você é maior do que o espírito que atua nas trevas. Pastor Mário, eu vou falar. Eu me disponho a pregar essa palavra, chamando as pessoas ao arrependimento. Há mais alguém? Estamos terminando. Pastor, ore por mim. Mais alguém? Ok. Muito bem.
Querido Deus, obrigado pelo privilégio que estamos tendo de cultuá-lo. Em resposta a esse culto, o Senhor age de maneira clara em nossos corações. Eu peço, Pai, continua trabalhando nessa igreja, que ela cumpra o seu propósito até a volta de Cristo, e que o Senhor, quando voltar nos buscar, que Ele possa encontrar cada um que aqui está fiel, que possamos ouvir do Senhor quando com Ele nos encontrarmos, servo bom e fiel, que possamos obedecê-lo nesse quesito. Oramos em nome de Jesus. Amém.